Agora, desses 6 filhos, uma mulher apenas, né? Vitória. Vitória, olha que nome. Como que é essa… Como que é a educação que vocês dão pros seus filhos homens hoje, nessa sociedade que a gente vive, tendo uma mulher em casa? 2, né? Tem de Norá Tem lá mais de também. Norá lá né? também. É. Mas assim, é muito maluco pelo seguinte. A Vitória, ela tem uma coisa de rainha de Wakanda. Então, assim, não tem como bater de frente muito com Vitória. Porque ela é filha de Dinorá, né? Então, as duas definem qual é a roupa que eu vou usar, definem… Assim, ó, e não é a coisa que, eu estou numa posição confortável. Eu até tento resistir. Não dá, não vai vencer. Mas é muito maluco porque a Vitória e o Alex não são meus filhos biológicos. É muito doido isso. Mas o nível de conexão é estratosférico. A Vitória foi a pessoa que, na primeira menstruação dela, eu deitei com ela abraçado na cama, chorando junto com ela. É a pessoa que agora, na saída dela para Portugal, eu passei 6 dias… Mal. E é muito maluco porque os outros filhos ficam dizendo que a Vitória é minha preferida. Entendeu? E ela, obviamente, ela fica afirmando isso. Mas a relação que eu tenho com eles quando o assunto é Vitória é que a autoridade está com ela. Não é nem a questão que você tem que respeitar ela por ser mulher. A gente não tá falando disso, não. Uhum. Existe algo que ela tem que vocês não têm. E é isso, a autoridade está com ela. Então, isso é muito doido porque, sei lá, um dia que a Vitória tá atacada, aí o outro vem, a Vitória hoje tá virada. Eu falei, a sua irmã deve estar tendo alguma agenda de evolução que você ainda não alcançou, então segura o BO. Entendeu? Então, Mas depois que você falar assim, não tem nem o que discutir, né? cara, eles Aí discutem. Vai falar, porque não, amor, são não, seus filhos, não, por não, isso. cara, eles discutem. eles discutem porque eles são feitos do mesmo material, né? Argumentam, então, assim, né? Argumentam demais. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu. E algum que seguir a sua carreira, tem essa curiosidade jornalística? Cara, eles têm uma agenda de comunicação muito forte com eles. E eles sabem analisar a mídia de uma forma que me espanta demais. A decisão que eles tomam, assim, é uma coisa muito profissionalizada, até porque eles cresceram nesse meio, né? Então, o Leonardo, ele tem uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação, tem um dom para isso. Eu só… Leonardo é o mais velho? Não, Leonardo é o que tem 18. 18. A única coisa que eu faço é não ficar fortalecendo essa agenda, porque eu não sei até onde isso é deles ou isso é um impacto da minha presença na vida deles. Então, assim, eles precisam sobreviver ao meu questionamento, a essa pseudo-aptidão. Porque se eles sobreviverem a mim, vão estar mais preparados que o exército de Israel. Porque tem isso da influência mesmo, né? Eu vejo meu pai jornalista, no pequeno, eu queria ser jornalista, esportiva. E aí, acabou que eu comecei atriz, depois eu quis ser jornalista. A gente vê, a Titi, ela adora tirar foto, porque vê a Giovana também tirando foto. Você pergunta, o que você quer? Se ela quer ser igual a minha mãe, apresentadora, modelo, youtuber. Tem isso, nossa, assim. ela nem sabe se é da pessoa mesmo, se… Agora, tem coisa assim, porque assim, eu estudando agora os meus filhos neurotípicos, a gente viu se eles são sinestésicos, visuais ou auditivos. E os dois são… Explica isso pra gente. A criança neurotípica, que seja autista, tal, ela pode ser… O ser humano em si, né? Ele pode ser visual, que é aquele que entende o mundo pelo visual. Ele pode ser auditivo, que entende o mundo pelos sons, ou ele pode ser sinestésico, que é o mundo pelo toque. Aquelas pessoas que tocam demais, que precisam estar abraçadas o tempo todo e tal. Os meus filhos, entender isso é fundamental. Então, assim, você entender se o seu filho é visual, auditivo ou sinestésico é importante. Você entender qual é o elemento, o grupo de elemento que o seu filho pertence. Então, eu sei, por exemplo, que a Vitória é fogo. Eu sei que o Alex é terra. Eu sei que o Leonardo é ar. Eu sei que o Miguel é água. Eu sei que o Ezequiel é água, porque você, inclusive, começa a identificar no comportamento. Você vai compondo ali, um pouco. Né? A gente e você só sabe isso se você observar. Então, por exemplo, eu sei que o Ezequiel, ele é auditivo.
Então, quando você sabe disso, você, inclusive, começa ou a impulsionar esse menino para o lado que seja do sinestésico ou do visual para ele compensar, ou você fortalece isso. O auditivo. Exatamente. Então, por exemplo, os meus filhos, eles ouvem música, eles não sabem diferenciar, ou eles não diferenciam a letra da melodia. Então, quando eles estão cantando a música, eles não cantam a letra, eles cantam a letra e eles fazem o instrumental também. E você só tem como saber isso observando. Então, assim, eu tento tomar muito pouco a decisão do futuro deles e eu acho que isso é necessário. Eu sei que influencia. Minha mãe, ela foi faxineira a vida inteira. E o que ela me influenciou. Então, hoje, quando eu faço um programa de televisão, eu quero fazê-lo tão bem quanto minha mãe limpava um banheiro. Porque eu entrava no banheiro, eu ficava em paz. Depois que ela passava limpando. A minha mãe, quando ela fazia comida, ela ia lá, colocava uma folha de louro, depois colocava um orégano, ela tinha uma ordem. Na hora que eu estou editando matéria de televisão, a dinâmica que eu estabeleço é uma dinâmica de tempero. Então, às vezes, quando eu coloco uma trilha no fundo, eu falo, não, essa trilha não está batendo. A minha referência é a referência do tempero que minha mãe colocava na comida. Tá faltando um pouco mais de pimenta aqui. Vamos colocar uma trilha um pouco mais acelerada para dar um... Então, eu acho que a gente vai influenciando. E os nossos filhos, eles aprendem demais com a semiótica da nossa existência, muito mais do que com o discurso. Tudo que a gente tenta ensinar, eles não aprendem. O que quer realmente ensinar, não vai, Eles não aprendem. E como é que foi quando você e Dinorah receberam esse diagnóstico dos filhos de vocês, dos mais novos? E o que isso impactou na família e mudanças? Como que foi para vocês? Primeira coisa, eu desacreditei e questionei o diagnóstico em muitos momentos. Eu era o que dizia, Dinorah, não viaja, a gente está no meio de uma pandemia, os meninos não estão falando porque as pessoas estão de máscara. Isso é um atraso normal, e aí tá querendo... Eu questionei muito isso e questionei o problema. Até que a gente foi visitar, fomos a uma consulta com uma médica especializada aqui do Rio de Janeiro, e aí ela explicando as coisas e eu interrompendo, até que ela disse, sai da sala, você está atrapalhando. E aí eu tentei rosnar, ela disse, saia da sala, você está atrapalhando. Você não vai sair, eu saio então. E aí deu uma situação e tal, não sei o quê. E hoje essa mulher é uma grande amiga que a gente tem, e ela me fez entender que a minha arrogância estava prejudicando meus filhos. Porque, gente, eu não... Imagina, sei lá, em 97 você fazia o quê? Eu trabalhava como modelo. Em 97 eu era morador de rua, no viaduto Ubirici, em Porto Alegre. Você imagina para eu, em 97, ser morador de rua e agora ser apresentador de televisão, escritor e não sei o quê, não sei o quê? Imagina a quantidade de vezes que eu tive que alimentar a minha autoestima e a minha arrogância para chegar nesse lugar. Chegou um momento que isso começou a se tornar parte da minha personalidade. E a minha arrogância me colocou num lugar em que eu achava que meus filhos não eram atípicos. Porque a minha arrogância não me permitia ver isso. E se eles fossem atípicos, eu bastava, não precisava de uma estrutura médica para cuidar deles. Eu cuido, eu sou o grande detentor do poder. E aí ela disse, você não é. E eu disse, não, mas quando eles estão comigo, eles comem. Quando eles estão comigo, eles bebem. Ela disse, quando eles não estiverem com você, deixe de ser arrogante. Se você quer cuidar dos seus filhos, você vai ter que mudar a sua personalidade. Ela dizia, quem é que dirige o carro? Eu falava, não, quem dirige o carro na família sou eu. Então dê para o seu outro filho dirigir, porque eles precisam ver o controle na mão de outro. Porque senão, quando você faltar, eles vão ficar tristes, porque eles vão perder o referencial. Então, eu tive que mudar a minha personalidade centralizadora para dar a eles a atenção que eles precisavam. E é muito maluco porque, de fato, hoje, eu não sou o epicentro da vida dos meus filhos, que eu era antes. Porque eu não posso ser esse epicentro. Então, o que mudou na vida da minha família, pelo menos, né, eu posso dizer com relação a mim, é que eu tive que aprender a ser um pouco mais humilde para dar aos meus filhos a possibilidade de existirem com dignidade. Porque a minha arrogância não estava deixando isso. A visita
que nós somos obrigados a fazer dentro da gente mesmo, quando você reconhece a atipsia, ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Eu vou dizer que hoje eu me considero uma pessoa muito melhor. Estou num processo de construção de conhecimento, obviamente. É um mundo muito maluco. Mas o meu filho, por exemplo, semana retrasada, disse o primeiro "eu te amo". Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma sensação tão violenta você vê isso acontecer, você enxerga a vida com um microscópio tão intenso que ele falava e o ar embargava. O Isael, por exemplo, quando ele comeu banana pela primeira vez, eu senti o gosto da banana. Eu senti o gosto da banana. E eu recomendo aos pais que quando o filho deitar no chão do shopping, chorando, quando ele começar a gritar de maneira incessante, resista à tentação de ser o dono da razão. Hoje, quando eu tô com meu filho e ele deita no chão do shopping, eu deito com ele. Até porque ele não tá deitando porque ele quer fazer birra. Ele tá deitando porque ele tá tendo um superaquecimento, muitas vezes, do corpo dele, e ele deita no chão para que a temperatura do chão regule o corpo dele, que tá pegando fogo por conta da crise que ele tá tendo. Então, se eu levantar ele puxando, eu tô machucando meu filho. Eu acho que a gente tem um momento de aprendizado gigantesco, e eu sempre fui um cara muito conhecido por falar da temática racial. Sim. E os meus filhos estão me levando para um tema que eu sou completamente ignorante, que é a atipsia. E aí, me vem vontade de escrever livro, de fazer coisa, e aí eu sou obrigado a parar tudo. Então, assim, eu digo a vocês, esses meninos foram talvez eu falo dos 6, o maior presente que eu recebi.